Agora vamos aprender um pouquinho mais avançado sobre os nossos comandos em SQL no nosso SYS. Muitas das vezes você vai ter que criar, às vezes, uma consulta, né? Tá aqui a nossa consulta bonitinha, com nossos alias ali bonitinho, tudo separadinho, conforme manda o script, você vem padronizando aí ao decorrer do nosso curso, né? Então temos a nossa consulta e o exemplo, ele tá aqui ó, no nosso banco de dados e-commerce. Mas vamos supor que eu preciso dessas informações em outro banco de dados. Eu preciso de um exemplo no banco de dados aqui, ó, que a gente vai chamar de exemplo, né? Que a gente está utilizando no nosso curso também. Mas aí você poderia levar essas informações para outro servidor. Às vezes é muito difícil, né? Se você não tiver o link de server ali, depois você pesquisa um pouquinho mais sobre isso, o que é link de server no SQL Server. Onde ele deixa você pegar dados de um banco de dados específicos, né? E cruzar, por exemplo, fazer um join com dados de outro banco de dados contido, né, em outro servidor. E aí no nosso sítio você pode fazer isso. Você cria uma consulta, né, uma tabela ali, uma consulta específica e você pode levar para outro banco de dados. E lembrando, né, pode ser em outro servidor também. Você vai mapear lá certinho e pode ser para qualquer lugar que você queira. E aí depois a gente vai aprender, por exemplo, eu vou fazer uma alteração, quero alterar o valor, eu quero criar uma nova coluna. Às vezes você precisa de fazer essas manutenções, né? Não, eu quero mais uma coluna aí, não, eu quero excluir essa coluna. A gente vai aprender a fazer isso no nosso SYS também, tá bom? Então vou lá no nosso pacote, né, que a gente está estudando no nosso solução ali de aula, né, que é o nosso projeto aula. E aqui, ó, no New SysPackage, né, nossa pastinha, eu cliquei com o botão direito e criei um novo pacote. E deu o nome para ele aqui, ó, de 9_nova consulta. Tem alguns pacotes aqui, porque esse deu um erro no áudio, então eu tive que regravar ele, né? Então tem vários outros pacotes que a gente criou ali em aulas posteriores. Você vai acompanhar e vai ver elas aí também. Mas eu renomeei esse pacote específico, ó, 9_consulta SQL, onde a gente vai fazer o nosso projeto de consulta e levar para outro banco de dados, tá bom? Então já vamos lá no nosso Canvas, né? Dei duplo clique aqui e aqui temos o nosso painel aqui sem nada ainda. A gente vai pegar e arrastar uma tarefa de fluxo de dados, né? Vou pegar e arrastar ela para cá. E vou dar um duplo clique onde a gente vai colocar a nossa origem e nosso destino, né? Então vou colocar aqui, ó, origem OLDB, que vai vir no nosso banco de dados, você já viu, arrastou por aqui também. Já está nos nossos favoritos, né? Só clicar com o botão direito e selecionar como favoritos que ele vai subir lá para cima para você também. É bom você colocar as mais utilizadas. E aqui, ó, na origem OLDB, a gente tem que mapear a nossa origem, né? Então já vou dar duplo clique aqui e já vou abrir. Onde que vai ser a nossa origem? Não tem nada mapeado aqui ainda. A gente vai criar uma nova conexão. Então vou clicar aqui, ó, em New. E aqui já abriu várias conexões que a gente tem utilizado em aulas anteriores, né? Então, se você não tiver nada mapeado, você pode clicar aqui em nova, né? E aí você vai mostrar o nome do servidor e o banco de dados certinho aqui. Você pode testar a conexão e clicar em OK, né? Mas já que eu tenho aqui o nosso banco de dados e-commerce mapeado, eu vou clicar nele e vou clicar em OK. Agora sim, eu tenho uma tabela ou uma visualização, né? Que são as tabelas que eu tenho no meu banco de dados. Vai aparecer todas as tabelas que eu tenho aqui, né? Só que agora eu não quero mais essas tabelas, né? Que são tabelas ali que vai trazer todos os dados. Eu quero um comando SQL específico, porque eu tenho várias tabelas diferentes. Eu vou selecionar essa parte e vou escolher SQL Command. E tudo que eu digitar aqui, né? Então eu vou digitar aqui os meus comandos, né? Tudo que eu digitar, ele vai trazer para mim. E onde que está a nossa consulta? Eu vou voltar lá no nosso SYS, no SYS não, né? No nosso Microsoft SQL Management Studio. E agora sim, a nossa consulta personalizada, onde eu fiz o quê? Eu fiz um vínculo, né? Eu fiz um left join, fiz um join ali entre várias tabelas, renomeei elas aqui e trouxe as colunas específicas de cada tabela e renomeei elas, né? Então eu trouxe o ID, a quantidade, o total, que seria o total de venda, quantos produtos esse cliente específico, né? Essa venda foi realizada e qual que é a categoria. E o nosso simulado foi assim, um exemplo. O supervisor, o gerente, um gestor ali te pediu uma tabela específica para ele relacionar que se fosse o simulado de clientes ouros, né? Então são clientes que fizeram compra acima de 10 mil reais. Foi ali o critério, né, que ele deu para você. E eu dei esse critério para simular um exemplo básico que você possa ter, mas aí você vai escolher, né? Vai ser o comando que você quiser e precisar, né, no seu dia a dia, tá bom? Então eu fiz aqui, ó, eu limitei, né, toda a nossa consulta, todo o nosso vínculo, que tiveram, né, vendas maior que 10 mil reais, tá bom? Então eu trouxe aqui, ó, e vou chamar essa consulta de clientes ouro, tá bom? Se você abrir o nosso material do nosso curso completo, né, vai ter ali a nossa pasta Material Visual Studio, na pastinha de script vai ter o comando aqui, ó, certinho, ó, vendas ouro SQL. Se você der duplo clique, vai abrir certinho o que a gente está mostrando agora. Se você vem acompanhando nossos vídeos, né, vai ter todo o nosso banco de dados criado, tudo ali tá certinho também. Mas se não, não se preocupe, você vai conseguir fazer o exemplo com qualquer comando que você tiver aí, tá bom? Então, beleza, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar essa consulta lá no nosso SYS, tá bom? E aqui você pode digitar o seu comando por aqui também, né? Select, não sei o quê. Mas, por boa prática, é bom você vir aqui no nosso, lá no seu management, né? Onde você faz a sua consulta, vê o resultado se está certinho, e aí copia e cola aqui. Você pode digitar por aqui também, né? Mas aí fica mais difícil. Por aqui você já vai construindo as suas consultas, aí fica mais fácil também, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl+C, e agora sim, eu já mudei para SQL Comment, eu vou colar isso aqui, tá bom?
Agora sim, eu posso dar um preview, que ele vai me mostrar os mesmos dados que eu coloquei lá no nosso SQL Management Studio, tá bom? Lembrando que se seus... Aqui tem poucas linhas, né? São 10 mil linhas, se eu não me engano, são poucas linhas. Se tiver uns dados mais robustos, com, sei lá, 500 mil linhas, sei lá, muita coisa, no seu preview, quando você clicar em preview, ele pode dar uma travadinha, né? Travadinha que eu falo assim, ele vai demorar um pouco para mostrar a visualização de dados. E aí não fica clicando igual maluco ou maluco em qualquer lugar para ver se vai mais rápido não, não vai adiantar não, tá bom? Clica em preview, espera um pouquinho, espera ele respirar, pensar um pouquinho e ele vai trazer para você. E aí se você estiver na construção, né, é bom você dar um limite, né? Um exemplo, select top 100. E aí você vê aqui a pré-visualização e aí se tiver certinho você tira isso depois, tá bom? É só porque às vezes ele pode travar se tiver muitos dados aqui. No nosso caso, ó, viu que foi certinho aqui, posso clicar no close, né? Que ele vai levar o nosso comando SQL certinho para os dados futuros, né? Então, eu vou clicar em OK, tá o nosso comando certinho. E agora eu vou levar para um destino. Então, vamos mapear o nosso destino. Vai ser destino LDB, onde eu vou mapear outro banco de dados que poderia ser em outro servidor também, né? Então, vou ligar ele aqui, ó. Vou ligar. E agora eu tenho que mapear o nosso destino. Agora eu vou dar duplo clique aqui, que agora eu vou mapear o destino, né? Aqui a nossa origem é como se já está mapeada, mas agora vamos mapear o nosso destino. Vamos lá no nosso Management Studio. Aqui eu vou mapear agora o nosso banco de dados, por exemplo, seria esse daqui, ó, exemplo do nosso servidor. Mas aí você pode mapear no servidor que você quiser, né? No nosso banco de dados eu não tenho, deixa eu ver aqui, ó, tabelas, não tenho nada referente a clientes ouros, né? Cadastro clientes, eu tenho aqui pedidos, produtos, várias informações que a gente vem fazendo no decorrer do nosso curso. Eu vou criar uma nova tabela aqui, não tenho ela pronta, tá bom? Então eu vou vir aqui, vou clicar em New e eu vou mapear qual que vai ser a minha conexão. Aqui ó, já tem ele mapeado, ó, o nosso servidor Edmilson, né, que é o nome do meu servidor ali, você vai colocar o nome do seu servidor e vai ter aqui, ó, ponto exemplo, né. No caso que eu vou excluir, que eu vou mapear novamente aqui para você ver como que você vai fazer. Então eu vou clicar aqui, ó, em nova conexão, e aí eu vou ter que passar o nome do servidor, né, você vai pegar ele aqui, ó, nome do servidor, já ensinei você como que pega esse nome do servidor certinho, beleza? Vou pegar o nome do servidor e aqui ele vai perguntar qual que vai ser a tabela, né? No nosso caso, a nossa tabela vai ser exemplo. Então, achei ele aqui, ó. Exemplo vai ser o nosso banco de dados. A nossa tabela vai para esse banco de dados exemplo, tá bom? Então, ok, já mapeou. Agora sim, ó, vamos mapear a nossa tabela. Se eu clicar aqui, ele vai ter várias tabelas, só que não é a que eu já criei, não criei tabela nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, em New. Agora ele já vai identificar para cada coluna aqui, né? Qual que vai ser o tipo, né? Então já mostrou o nome da coluna e eu posso alterar também, né? A única coisa que eu vou alterar vai ser o nome da nossa tabela de destino. Eu vou colocar aqui, ó, destino LDB. Eu vou chamar essa tabela de cliente, né? Cliente underline ouro. Beleza. Vai ser um nome ali, bem intuitivo para mim colocar o nome e achar ele depois, tá bom? Então, ele vai criar uma nova tabela nesse banco de dados exemplo e vai dar o nome de clientes ouro. Beleza, vou dar o OK. Então, beleza, já fiz a conexão, já vou criar um novo banco de dados, né? Vai chamar clientes ouro, ele já vai criar lá para mim. Agora eu tenho que fazer o quê? Mapear, né? Que por enquanto eu não vou mexer, eu vou mapear nossas colunas. Como eu não renomeei, não mudei colunas nenhum, ele já fez o mapeamento automático, né? Já mapeou tudo ali. E aí você já sabe mapear também, que você já tem acompanhado as nossas aulas aí, né? Então, você pode alterar por aqui ou alterar por aqui também manual. Então, eu cliquei em OK, o que ele vai fazer? Ele vai validar e vai criar um novo banco de dados lá no nosso Management Studio, né? Nosso banco de dados exemplo. Então, ele vai rodar, vai pensar um pouquinho, ele vai começar a rodar o processo. E agora, assim, ó, na minha consulta, ele mostrou que levou 348 linhas. A gente for no nosso Management Studio, né? Deixa eu ver se eu estou atrapalhando aqui, ó. Vou me tirar da frente, né? Então, ele trouxe aqui, ó, nossa consulta deu 348 linhas. Então, deu certinho, né? Então, beleza. Já trouxe tudo certo, agora ele tem que levar essas informações, né, o resultado dessa consulta para o nosso banco de dados exemplo, né? Então vamos ver lá, ó, banco de dados exemplo, vou clicar com o botão direito e clicar em atualizar. Então eu vou procurar aqui, ó, tabelas, vamos ver se a tabela ouro está aqui, ó. Então tá aqui, ó, clientes, né, clientes ouro. Tá aqui, ó, achei ela, clientes underline ouro, vou clicar com o botão direito e selecionar 1000 linhas superiores. Como não tem mais de 1000 linhas a nossa consulta, então entrou certinho, ó. 348 linhas. O que eu poderia fazer? Poderia fazer aqui, ó, select, né? Vou colocar aqui, ó, select, asterisco, from. De toda a nossa tabela aqui, ó, exemplo.dbo, não sei o que lá, né? Então, selecionei aqui, beleza? Ele fez todo o nosso comando certinho. Vou dar um F5, né? Um Ctrl E aqui, e ele trouxe o nosso resultado certinho. Só que agora vamos supor que a pessoa queira mudar o critério, né? Não quero mais que o cliente ouro seja vendas maior que 10 mil, seja, sei lá, 7 mil, por exemplo, né? Então aqui está 10 mil, né? Então vou alterar para 7 mil. Vou colocar aqui, ó, vamos ver, 7, 1, 2, 3, 7 mil. Vou dar um executar na nossa consulta. E agora ele trouxe 1.200 e poucas linhas, né? Então meus clientes ouros agora, né? Cliente ouro vai ser quem fez o total price, né? Os IDs que tiveram vendas maior que 7 mil.
E agora como que eu vou alterar isso lá no nosso sys? Agora é tranquilo, ó. Vou vir aqui, né, lá no nosso comando, já vi aqui que deu certo o resultado e tal. Então eu fui lá, né, e parei nosso fluxo de dados, então ele voltou para a nossa edição. Então eu posso voltar aqui na nossa origem LDB e vai ter aqui todo o nosso comando em SQL, tá bom? E aqui embaixo, lembra que tem a restrição aqui, ó. Mesma coisa que a gente copiou e colou lá, né? Então a restrição aqui está falando que é 10 mil. É só a gente alterar aqui, ó. Então 10 mil, não quero mais 10 mil. Eu quero 7 mil, tá bom? Então se eu clicar em Preview, ele vai ter vendas aqui, ó, maior que 7 mil reais, tá bom? E vai aumentar o tamanho da linha também. E agora lá no mapeamento, eu não preciso de mapear de novo, porque eu não alterei coluna, não alterei nada, né? Então ele já vai dar certinho. Mas por via das dúvidas, é sempre bom você entrar e mapear aqui, né? Para ver se ele não pede a referência nem nada não, tá bom? Só que aí agora, lá no meu banco de dados, novo que a gente criou, né? Vamos aqui na nossa consulta, fiz select asterisco from, exemplo, né? Que é o nosso banco de dados, dbo.clientesouro. Só que agora eu não quero mais esses dados para mim não importa mais. O que é que eu posso fazer? Eu posso apagar os nossos dados aqui, né? Que isso aqui não vai servir para a gente mais. Depois a gente pode inserir uma tarefa aqui antes também, né? Que apaga os nossos bancos de dados, né? Que apaga os nossos dados e depois leva para a tarefa de carga. Você já aprendeu isso aí também, mas a gente vai exemplificar bem mais rápido aqui, né? Então você pode fazer aqui um delete, né? Delete from, na nossa tabela aqui, ó, exemplo.dbo.clienteouro, né? Ou então também um truncate table. Truncate table é mais performático do que o delete, né? Ele faz ali com mais performance. Então você pode fazer o quê? Ó? Truncate table e passar o nome da tabela, né? No nosso caso vai ser dbo.clienteouro. E aí você pode usar também aquela parte de use, né? Para a gente usar o banco de dados específico para você não apagar tabelas em outro banco de dados que possam ter o mesmo nome, né? Então vou colocar aqui, ó, use exemplo, né? Que é o nosso banco de dados. Ele vai fazer um truncate table na tabela de clientes ouro, né? Selecionei o trecho e executei. Vou apagar isso aqui em cima. Se eu fizer novamente select asterisco from nossa tabela de cliente ouro, ele não vai trazer dados nenhum, tá bom? Então esse truncate table é muito bom, é mais performático do que o delete, né? Então se eu puder usar ele mais do que o delete, é bom também. Mas os dois vão fazer a mesma coisa, tá bom? Quer dizer que um vai fazer mais rápido que o outro. Agora, no meu comando SQL, eu já alterei, né? Vim aqui e já alterei para maior que 7 mil. Então agora eu vou rodar o nosso processo novamente. Vou clicar aqui e ele tem que levar lá para o nosso banco de dados exemplo, dados mais que 7 mil reais, né? Então agora certinho, ó. Ele levou mais linhas, então são 1.219 agora. Vou parar o nosso processo novamente e vou aqui ó, no nosso sys, né? Nosso Management Studio, e vou fazer aquele select novamente, a selecionar tudo da nossa tabela cliente ouro. E agora ele trouxe 2.219 linhas. E aí, novamente, ó, você vai ver que tem valores maior que 7 mil reais, né? Então o nosso processo está funcionando certinho. Só que agora, beleza, eu aprendi a trocar os critérios, né? Mas vamos supor que eu queria adicionar ou excluir uma coluna lá do nosso pacote ali. Como que eu vou fazer? Vou ter que refazer ele todo de novo? Não. Tem alguns truques ali, né? Algumas manhas que você pode fazer e alterar também no seu banco de dados. E aí você consegue contornar isso sem precisar de criar o processo todo novamente, tá bom? Então vamos fazer isso na prática bem devagar, tá bom? Então nessa guia, né, eu tenho ali o meu select asterisco from, né, de onde que está vindo o meu destino. Eu tenho outra guia que eu criei ali, né, o scope, eu criei ali como se fosse um rascunho da minha consulta que eu vou levar lá para o nosso sys, né? A gente mapeou aqui na nossa origem, tá bom? Mas vamos supor que a gente queria, né, adicionar uma nova coluna aqui. Então como que eu vou fazer? Lá na minha consulta eu vou alterar ela, né? Então eu já salvei a consulta, né? Eu peguei ela aqui, por exemplo, né? Ctrl C e dei um Ctrl V aqui lá para mim fazer as edições para ver o que a pessoa pediu a mais, né? Então eu executei aqui, beleza, são os dados. Agora eu quero adicionar uma nova coluna. Por exemplo, eu vou dar um Enter aqui, ó, vírgula. E vou inserir da nossa tabela 1, ó, tabela 1 de itens, né? Eu tenho aqui o ID do itens. E nessa tabela, eu vou colocar aqui, ó, T1 ponto, e vai aparecer as colunas que ele tem aqui, ó. Vou inserir esse aqui, ó, Order ID, tá bom? Order ID da minha tabela de itens, né? E vou renomear ele aqui, ó. Vou dar um nome aqui, ó, as ID underline ordem. Beleza? Vai ser uma nova coluna que a gente vai criar ali, tá bom? Então eu vou executar esse comando SQL e ele trouxe para mim, ó. Ele tem o ID, né, da nossa ordem e aqui eu tenho o ID do item. Então eu criei uma nova coluna. Só que eu quero levar esses dados lá para o nosso banco de dados exemplo nessa tabela aqui, ó, de underline cliente ouro, tá bom? Só que ela não tem essa coluna, tá vendo? Ó? Não tem essa coluna. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar uma nova coluna, né, no formato correto, que está aqui na minha consulta, e aí sim eu vou popular ela lá no nosso sys. Pareceu um pouquinho complicado, mas você vai entender na prática. Então vamos lá, ó. Primeiro eu vou pegar minha nova consulta, né, que eu adicionei uma coluna nova, vou copiar ela aqui, ó, Ctrl C, vou lá no nosso sys, se eu vim aqui na nossa origem, né, e tá aqui o comando SQL, eu vou trocar, né, eu vou deletar isso tudo aqui e vou colar a minha nova consulta. Se eu clicar aqui em Preview, ele vai trazer aqui a minha nova coluna, né, ID underline ordens, ok? Sem problema nenhum, eu vou clicar aqui, ó, em OK.
Então, eu cliquei, ele já vai mapear para mim, né, a minha origem. Se eu for lá no destino, novamente destino, e tá aqui, ó, certinho. Ele vai para o meu destino, cliente ouro, não vou alterar nada. Só que se eu for aqui em mapeamentos, ó, note para vocês verem. Eu tenho aqui todas as colunas, né, da minha origem e todas as colunas aqui do meu destino. Se eu vir aqui em qualquer uma aqui, ó, nota que ele adicionou um a mais, tá vendo? Eu tenho categoria, que é referente a essa coluna, né, que eu estou fazendo mapeamento, e tem uma sobrando aqui, ó, ID _ ordem. Só que lá no meu destino eu ainda não criei essa coluna, tá vendo? Ó, não criei essa coluna nova lá. Como que eu vou fazer? Vamos lá no nosso SYS, né? Eu sempre confundo, mas é o nosso Management Studio. Vamos lá para o nosso Management Studio, tá bom? E agora como que eu vou criar uma nova coluna aqui, ó, nessa parte, nesse banco de dados novo que a gente criou, né? Nessa tabela nova. Muito tranquilo, a gente vai utilizar um comando chamado alter table. Então, vamos fazer essa alteração, né? Vou dar um Enter aqui, ó, só para tirar essa parte aqui de Truncate Table. E vou fazer aqui um novo comando, que vai ser o Alter Table. Quer dizer que eu vou o quê? Eu vou alterar uma tabela. Lembrando que eu estou conectado ao nosso banco de dados exemplo, tá bom? Então, eu vou Alter Table. Qual que é a tabela que eu quero alterar? Vai ser essa aqui, ó, dbo.DINClienteOuro, que eu vou adicionar uma nova coluna. E como que vai ser o comando para me adicionar uma nova coluna? Vai ser o que, ó, add. E agora eu tenho que adicionar dois critérios. Primeira coisa, ó, o nome da coluna, né? Nome da coluna. E depois do nome da coluna, vou colocar até junto aqui, ó, passar o nome da coluna. Eu tenho que passar também, ó, o tipo da coluna, né? Então, se vai ser texto, você vai colocar lá nvarchar. Se for data, você vai colocar tipo date, né? E aí, por aí, você vai colocar, se for inteiro, int. E aí, como que a gente vai descobrir, né? Qual que vai ser esse tipo de dados? Se eu for aqui lá na minha pesquisa, né? Eu fiz o quê? Eu adicionei da T1 a coluna de ordem ID, tá bom? Então, a minha T1 é o quê? É a minha tabela de underline itens. E você tem que saber esse tipo de dados lá da sua origem, tá bom? Como que eu vou identificar isso? Eu posso selecionar a tabela, né, que eu fiz aqui, ó. Eu selecionei a tabela que veio esses dados aqui, ó. Então, veio da T1, order ID, né? Essa coluna específica veio da minha tabela T1. Então, veio desse local aqui, ó, tá bom? Veio da minha tabela o quê? De underline itens lá da minha consulta. Para você saber o tipo de dados, você pode selecionar, né, o que você quer aqui e apertar o atalho Alt mais F1. Ele vai trazer todos os dados ali da sua coluna, né? Então, tem aqui, ó, o column name, né, certinho, o type, né, o tipo, e tem o language aqui, quer dizer, o tamanho, né? Então, eu sei aqui, ó, da minha coluna Order ID, tá aqui, ó, Order ID, nvarchar do tamanho de 100. Então, eu tenho que criar uma coluna do mesmo jeito, né, lá no nosso banco de dados de destino, né? Então, Order ID, eu posso até copiar o nome dela aqui, ó. Então, o nosso nome vai ser Order ID. Então, vou aqui, ó, adicionar Order Table, vou alterar a tabela de cliente ouro, né, que é o nosso destino, nosso outro banco de dados, e vou adicionar essa coluna aqui, ó, nome Order ID. Se eu tivesse caractere especial, um exemplo, um espaço aqui, né, no lugar de underline, eu teria que colocar o nome aqui, ó, entre colchetes, tá bom? Então, entre colchetes, ele vai aceitar o caractere especial. No nosso caso, vou dar um Ctrl Z aqui, que ele não precisa, tá bom? Então, Order ID, e agora eu tenho que passar o quê? Eu tenho que passar qual que vai ser o formato dele. Então, vai ser nvarchar, né? Nvarchar. Então, eu escrevi aqui nvarchar, e entre parênteses, eu tenho que passar qual que vai ser o tamanho. O tamanho vai ser 100. Beleza, já mapeei certinho, ó, ele já alterou. E aí, para garantir que eu estou fazendo a alteração no banco de dados certo, eu vou copiar e colar isso aqui, ó. Use exemplo, né? Para garantir, por mais que eu esteja conectado aqui, ó, já pegue por boa prática usar esse comando, ó. E use exemplo e vou alterar e vou adicionar uma nova coluna, beleza? Então, vou clicar em OK e ele fez comando executado com sucesso, tá bom? Se eu selecionar novamente aqui, ó, select asterisco from dbo.exemplo cliente, selecionar, ele vai ter todas as nossas colunas, né? Que já tinham os dados ali. E eu criei uma nova coluna, ó, Order ID. Porém, estão com dados nulos, porque a gente não trouxe dados nenhum, ele apenas criou uma nova coluna, né? E entendeu ali que eu não coloquei nada para preencher, então ele vai entender como não tem nada e vai deixar nulo, tá bom? Então agora sim, ó, vou deletar isso aqui, né? Deixar nossos comandos de auxílio aqui para baixo. Então agora para a gente alterar no nosso SYS, eu posso selecionar aqui, ó, e dar um truncate table nessa tabela novamente, né? Então vou executar e vai apagar a nossa tabela de exemplo aqui. Beleza, não tem dados nenhum e já com a nossa coluna nova aqui, ó. Beleza, certinho. E agora eu vou no nosso SYS novamente, né? Agora é SYS mesmo, né? E agora no mapeamento, se eu voltar aqui, ó, a nossa origem, eu adicionei a nova coluna na nossa consulta, beleza? No nosso destino, agora, se eu vir aqui em Maps novamente, né? Se eu fechar e abrir novamente, já vai aparecer a nosso destino aqui, ó. Então, no destino, já mapeou a coluna nova que a gente criou. Então, agora é só mapear a origem, né? Então, a origem eu coloquei Order ID, certinho aqui, ó. Ok, ok. Se eu rodar o nosso processo novamente, agora sim, ele já vai ter... eu criei, né, uma nova consulta, né? Criei uma nova consulta, adicionei a coluna que eu quis aqui, ó. Certinho. Adicionei a coluna que eu quis e vim aqui, adicionei uma coluna no nosso destino também. No nosso pacote lá, ó, ele rodou certinho, ó, ele trouxe tudo e já mapeou. Se eu fechar aqui novamente, beleza?
Agora sim, ó, se eu rodar aqui ó, o processo, a consulta select asterisco from da nossa tabela de underline ouro, né, cliente ouro, vou dar um executar. Agora sim, ó, já tem dados preenchidos na nossa nova coluna. Beleza, então nosso processo funcionou certinho, né? Beleza, então agora vamos simular outro exemplo. Por exemplo, eu quero excluir. Isso aqui para mim não me interessa mais. Eu quero excluir essa coluna da nossa tabela. Agora é simples. Eu vou lá no meu destino, né? E posso excluir isso aqui também lá da nossa tabela. E aí você pode tirar da sua consulta também, né? Se for necessário. Mas primeiro, o que a gente pode fazer? A gente pode excluir essa consulta, né? Então vamos lá. A consulta não, excluir a coluna. Qual que vai ser o comando? Mesma coisa, ó. Use exemplo, né? Use exemplo. E o que eu quero fazer? Eu quero novamente fazer a mesma coisa. E o comando vai ser o mesmo, é alter, né? Alter table. Sempre quando a gente for alterar, a gente vai utilizar esse comando de alter table. Qual vai ser a tabela que eu quero alterar? dbo.cliente ouro, né? Lembrando que eu já estou conectado, né? E vou utilizar use exemplo, né? Fazer tudo no meu banco de dados lá. E o que eu vou fazer agora? Agora eu não quero mais adicionar a coluna, eu quero fazer apagar, né? Qual que vai ser o comando de apagar? Vai ser drop column, né? Então, drop column. E sempre escrever errado, mas é column. Então, você vai escrever, ó, C-O-L-U-M-N, beleza? Drop column, que é apagar a coluna em inglês. E você vai passar qual que vai ser a coluna que você quer apagar. Então, vai ser esse aqui, ó, coluna de order ID. Eu quero excluir ela aqui, ó, beleza? E vou selecionar e vou dar um executar. Deu comando concluído com êxito. Se eu fizer novamente aqui, ó, select asterisco from da minha tabela de cliente ouro, não vai ter mais essa coluna aqui, tá bom? E agora a gente tem que refazer o mapeamento lá no nosso SIS, né? Porque como não tem coluna, como que eu vou mapear? Então vamos lá, né? Então vou selecionar aqui. A nossa origem, eu não vou excluir da consulta por enquanto, né? Vai ter que continuar tendo a nossa consulta de Order ID. Beleza? Eu posso nem mexer nela se eu quiser. E agora assim, ó, no destino, se eu for aqui em Maps, ele não vai aparecer mais o nosso destino aqui. Então não tem nada de coluna de destino para me mapear, né? E aqui, ó, na nossa origem, como na consulta eu não tirei, ela apareceu aqui ainda, ó. Aí simplesmente eu vou ignorar, não vou mapear ela com nada. Se eu clicar em OK, né? Eu vou dar um delete aqui novamente, ó. Truncate table da nossa tabela. Beleza? Select asterisco, apagou. Se eu rodar o nosso processo novamente, ele vai levar todos os dados, né? Certinho, lá para o nosso banco de dados. Porém, ele vai ignorar a coluna, né? Vou lá, parei nosso processo. Se eu selecionar aqui novamente, ó, ele trouxe todos os dados, né? Lembrando que na minha consulta eu tenho o Order ID, mas como eu excluí a coluna, ele não levou. E aí, para ficar mais performático, né, você pode retirar essa parte lá da sua consulta. A parte da consulta seria essa aqui, ó, T1.OrderID. Beleza, deu nome para ela. Como isso aqui eu não estou mapeando no meu destino, a pessoa pediu para me tirar, eu posso tirar da minha consulta também, ó. Se eu clicar em Preview, né, vou clicar em Preview primeiro, ó. Então tem aqui, ó, Order ID. Essa foi a coluna que eu excluí no meu destino. A pessoa não quis mais ela. Então, eu já vi que não é necessário, eu posso dar um close aqui, ó, e excluir a parte da linha que não tem mais essa consulta, né? Se eu der um preview novamente aqui, ó, beleza? Agora sim, todos os dados sem a nossa coluna aqui, ó, beleza? Ok? E aí eu posso rodar o nosso processo que ele vai fazer certinho. E agora, para finalizar, né, eu vou selecionar essa parte aqui. E antes de carregar a nossa carga aqui, eu vou colocar uma tarefa de executar SQL, né? Vou colocar aqui, executar SQL. Aqui name, eu vou dar o nome de apagar dados clientes. Clientes não, né? Cliente, certinho. E agora sim, ó, vou em conexão, vou mapear e vou conectar com o nosso banco de dados exemplo, né? Use exemplo, vou conectar com ele aqui. E aqui, ó, no SQL Statement, eu vou abrir para digitar o nosso comando. Então, eu vou lá no nosso Management Studio e vou pegar esse comando aqui, ó. Use exemplo, truncate table da nossa tabela. Toda vez que rodar esse processo, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, né? Apagar, executar esse comando primeiro, né? Então, ele vai executar esse comando aqui. E depois ele vai executar a nossa carga. Então, agora sim, vamos testar. Então, agora sim, vamos testar. Ó. Fiz um select asterisco, né? E trouxe 1.219 linhas. Se eu rodar o nosso processo, vou executar aqui, ele vai apagar tudo e vai carregar mais as 1.200 e poucas linhas, né? Mas depois a gente vai alterar o nosso critério. Agora sim, ó, vou fechar aqui. Então, eu fechei. Se eu selecionar aqui, ó, novamente, vai ter 1.219 linhas. Vamos alterar o critério aqui, ó. Então, tarefa de fluxo de dados, comando SQL. Vamos supor que ele queira agora o valor aqui, ó, não seja mais 7.000, seja 5.000. No caso, ele vai levar mais linhas do que o que já está lá no banco de dados, né? Eu vou clicar aqui, ó, no OK. E agora sim, ó, aqui tem 1.219 linhas. Vou rodar o nosso processo novamente aqui. Vamos aguardar, ele vai pensar, vai rodar um pouquinho. E agora sim, ele trouxe 2.615 linhas. Não mais 1.200 e pouco, né? Se eu rodar novamente aqui, ó, select asterisco from, agora sim, 2.615. Quer dizer que ele está fazendo o nosso comando certinho, né? Ele está vindo ali, vou parar o nosso processo. Ele está vindo, Ctrl Flow, né? Ele está apagando todos os dados e carregando com os critérios que eu queira, né?
com o meu comando avançado. Lembrando que aqui, ó, usei o mesmo servidor, mas pode ser servidor diferente. É só você mapear certinho aqui e pronto, a gente já aprendeu mais comandos avançados, né, utilizando o sys e agora utilizando a sua consulta personalizada lá no SQL para levar para outro banco de dados, outro destino que você queira aí. Então até a próxima aula.